Olá, eu sou a Rafaela Ferreira, sou apresentadora do Pode Gerar, que é o podcast da Clínica Pro Gerar. É um projeto embrionário saindo do papel para falar sobre reprodução humana. E quem vai explicar para a gente é a doutora Valesca de Carvalho, também o doutor Nelson Miranda. Conta um pouquinho, doutor, como é que esse projeto está saindo do papel? Eu acho que esse projeto é uma excelente oportunidade de a gente juntar a equipe e escutar um pouco as diversas faces do mesmo assunto. Então, a gente está tentando aqui abordar diversos assuntos, desde questões de médicas, como questões de nutrição, aspectos sociais, emocionais e de laboratório e de vivência. E é um projeto para nós novo, porque já demos algumas entrevistas, algumas vídeos gravados, mas você interagir com colegas e amigos da própria clínica e no futuro com convidados é uma experiência nova e enriquecedora até para nós mesmos, né? Sem dúvida, é um bebê que está nascendo aqui, é o podcast. A gente tem uma convidada já, que é a doutora Marília de Lourenço Máximo, que é especialista em nutrição e vai poder falar um pouquinho para a gente a respeito dessas mulheres, dessas pessoas que querem ser mães. Quais são as principais dificuldades? Existe uma idade limite para você ser mãe ou não? Sim, Rafaela, vamos lá. Primeiramente, eu acho que é importante a gente lembrar que qual é a relação dessa parte nutricional associada ao propósito da fertilidade, né? Com a nova rotina de vida, hábitos ruins, falta de rotina, né? Muitas vezes sedentarismo, a própria faixa etária mais avançada, que é hoje uma realidade, né? A maternidade mais tardia. Isso trouxe uma queda muito importante nas taxas de fertilidade. A intervenção nutricional, ela entra através da mudança no estilo de vida, onde a gente acaba, através de alguns recursos nutricionais e graças ao avanço também da medicina, né, reprodutiva, conseguir ter bons materiais, né, de óvulos e espermatozoides, para que eles possam, então, fazer o trabalho deles também e essas famílias conseguirem, né, os seus sonhos aí de ter um filho em casa, né. Em relação à questão relacionada à idade, a gente acaba se deparando muito com essa perspectiva da gestação mais tardia, né? Mas isso não quer dizer que não seja possível, né? É muito possível, desde que haja o controle nutricional, ou seja, que nós tenhamos bons materiais, como a gente falou até então, para que possa haver essa confirmação, né, da gravidez. E isso, sem dúvida nenhuma, envolve hábitos alimentares. Então, como a pessoa se alimenta pode ser um bom ou mau resultado para ela ser mãe ou não? Com certeza, não só a mulher, mas também o homem, né? É como a gente estava falando anteriormente. Muitas vezes as pessoas pensam que é só o tratamento nutricional do lado feminino, mas na realidade a gente tem 50% de cada lado, né, dentro dessa contribuição. Então, sem dúvida. Todo mundo tem suas responsabilidades, doutor Nelson, e qual é o papel do homem nessa questão, principalmente de cuidar mais da saúde, algo que nós mulheres sabemos que às vezes nem todos dão a devida atenção. Exatamente, essa questão que a Marília está abordando, da parte nutricional, idade, ela vem num contexto do homem moderno, da mulher moderna, que ao mesmo tempo tem grandes vantagens em relação às décadas anteriores, mas ao mesmo tempo nós temos observado, não em todos os países, mas em boa parte, uma queda considerável na qualidade de vida. Então, o que a gente hoje observa? Níveis aumentados de estresse, de ansiedade, níveis aumentados de sobrepeso e obesidade. Lembrando que recentemente, agora em 2023, saiu um índice que 52% da população brasileira está no sobrepeso. Então nós passamos dos 50%, isso é um alerta. Isso produz mais inflamação, isso produz mais falhas metabólicas, falhas hormonais, dificuldades de todos os aspectos. A correria do dia a dia, nem sempre o aspecto nutricional ele é valorizado, então eu tenho 15 minutos para comer um lanche, um fast food, nem sempre existe o conhecimento adequado, inclusive esse conhecimento hoje é dado nas escolas, mas eu mesmo sou da geração que nunca foi falado nada sobre nutrição no meu período escolar, então hoje existe uma carência aí até de informação. E o homem ele é mais
difícil do que a mulher. Hoje o homem frequenta menos o médico que a mulher, o homem está mais sobrepeso que a mulher, o homem está mais sedentário, o homem também, ele, na maioria dos casais que a gente atende, ele é um pouco mais velho que a mulher. Então isso também tem um peso. Então aquela ideia que o homem nunca tem problema, que ele pode engravidar uma mulher até os 80 anos, como era dito antigamente, né? Ele veio caindo nas últimas décadas em declínio, porque acho que a gente observa o quê? Que o homem está inflamado, o homem está com alterações seminais importantes, ele traz na bagagem muitas vezes uso de anabolizantes, ele traz questões como drogas com muito mais frequência que a mulher, uso de maconha, cocaína, etc. Ele traz a questão alimentar, então muito pior do que a feminina. Ele realmente abusa um pouco mais do álcool que a mulher. Bom, resumindo, o homem hoje tem um papel extremamente relevante na vida reprodutiva desse casal. Ao contrário que se pensava antigamente que não, que era somente a responsabilidade da mulher. Em relação às mulheres, doutora Valesca, então, eu vou falar das mulheres, mas olha, vou falar uma coisa super interessante, que saiu recentemente num trabalho, numa revista renomada aqui na Fertility, uso de celular próximo ao bolso e também uso de laptop. Diminui a motilidade, a morfologia e a concentração de espermatozoide. Nossa. Então, você imagina, no mundo de hoje, que a gente usa muito celular, usa muito computador, infelizmente está tendo impacto negativo na fertilidade, né? O homem também perde a fertilidade com a idade, só que a partir de 45 anos. Já, infelizmente, nós mulheres perdemos a partir de 35 anos. E é importante destacar essas idades, porque muitas vezes as pessoas correm para a clínica já tardiamente. Com certeza. E então, como funciona? Então, vamos lá. É gritante que eu vou falar aqui, mas nós mulheres temos um relógio biológico. Sim. A cada ano que passa, perdemos nossa fertilidade. Nascemos com 2 a 3 milhões de óvulos. Quando a gente menstrua pela primeira vez, cai para 400 mil o número de nossa quantidade de óvulos. Quando a gente menstrua, todo mês perde 1.000 óvulos por menstruação. A partir de 35 anos, ocorre uma queda de 50% da fertilidade. Com 37 anos, a gente tem 25 mil óvulos. E com 50, 1.000. A partir de 40 anos, nós temos uma perda de 90% da fertilidade. E, além disso, nossos óvulos têm a nossa idade. Então, o risco de alteração cromossômica aumenta muito. Então, a mulher tem que pensar em engravidar mais cedo. Ou, se ela não for engravidar, se ela pensa em engravidar no futuro, depois nós vamos falar, seria a preservação da sua fertilidade. E nós temos visto na sociedade em comum que cada vez mais as mulheres estão deixando para depois, têm vidas corridas, trabalham, estudam, têm que cuidar às vezes da própria família. A gente já viu estudos também que mostram que cada vez mais os jovens têm cuidado dos pais mais velhos e deixado a maternidade, a paternidade para depois. E aí, doutora, eu até quero te perguntar em relação às doenças mais comuns que às vezes aparecem no consultório de homens e mulheres que impedem que essa gravidez vá adiante. Sim. Bom, sem dúvida nenhuma, além do envelhecimento ovariano, né, como um todo, duas condições mais comuns da gente receber: síndrome de ovários policísticos e endometriose, né, nas mulheres, e nessa questão masculina, essas alterações na saúde espermática, né? E nesse sentido, sobre o ponto de vista nutricional, é importantíssimo o cuidado justamente com o sobrepeso, a obesidade, a qualidade de sono, porque a melatonina é um dos principais antioxidantes dos ovários, então ela também ajuda a preservar, ou melhor, ajudar a segurar o envelhecimento desses ovários até que ela consiga, então, essa maternidade. O uso de algumas substâncias, como coenzima Q10, zinco, cromo, são super importantes para manter ainda essa saúde reprodutiva. E no aspecto masculino, da mesma maneira. Todos esses nutrientes, ômega 3, o uso de cobre, vitamina C, vitamina E, isso tanto numa alimentação correta, como também, muitas vezes, via suplementação, auxilia muito nessa possibilidade, né, de conseguir manter uma boa saúde para, então, pensar, né, na vida reprodutiva.